Olá, eu sou o professor Gabriel e este é um vídeo tutorial da série de vídeos que o Stoar está preparando para a realização das suas diversas atividades propostas. A gente entende que o maior número de ferramentas, documentos, arquivos em imagens, vídeos, áudio, quanto maior número de formas de apresentação, fica mais fácil para quem for realizar a atividade entender, mas a gente reitera que tudo isso é uma indicação para o professor ou o mediador do projeto é livre para colocar essas ideias em outros sites ou fazer impresso. Há diversas formas, mas essa é apenas uma sugestão que está alinhada à proposta do projeto. Então, nesse vídeo, a gente vai entender como acessar uma plataforma de criação de sites que possui um template, possui um design mais próximo de um jornal, para que os alunos, ao lerem e acessarem o jornal, o blog, vão se sentir mais ambientados, vão se sentir mais que estão fazendo parte de um projeto de um jornal. Para a área do site, para armazenar esses jornais, se baseou em alguns princípios, principalmente a ideia de gratuidade, a ideia de uma plataforma que desenvolvesse um design interessante, que parecesse um jornal e que fosse ser intuitiva e fácil de usar. Então a gente pensou na plataforma do WordPress. É uma plataforma muito famosa, é gratuita e é livre, né? Então essa é uma preocupação muito importante para o projeto, já que a outra ferramenta que a gente armazena na nossa página web é o Xlearning, que também é uma ferramenta livre, de software livre e gratuita. Então é muito importante a gente pensar nessas ferramentas e por que a preocupação de ser uma ferramenta livre e gratuita, para diminuir ainda mais as resistências, né? Então, se for uma ferramenta paga, há diversas outras ferramentas pagas na internet, mas isso limitaria um professor e, dependendo do caso, afastaria os alunos e os mentores desse projeto. Então a gente acessa o WordPress, então eu vou fazer o passo a passo de como o professor que não está ambientado com a criação de sites e blogs vai criar o seu site no WordPress, seu blog. Primeiro passo é escrever na busca do seu navegador wordpress.com. Isso já vai direcionar ao acessar o site. Essa vai ser a página inicial. Então a gente vai entrar aqui em Crie seu site. Aqui é possível escrever o seu e-mail e já criar o nome de usuário, ou acessar pelo Gmail ou Apple, né? Então quem já tem o e-mail, já trabalha com o Gmail e já está com ele conectado no computador, talvez seja mais fácil. A gente vai fazer, vou acessar com o meu e-mail da universidade e chegamos nessa tela. Aqui a gente vai ter que escolher um domínio, que é onde a gente que vai ser como se fosse o endereço do nosso site. Então vamos tentar vamos imaginar um nome para o jornal, né? Aqui nessa parte da atividade é necessário que o jornal já tenha um nome para que o domínio esteja interligado a esse nome. Vamos imaginar, né? Vamos pensar num site que os alunos escolheram, que chama Voz dos Estudantes. Voz dos Estudantes. Essas opções aqui em cima também podem ser selecionadas, né? Claro, mas são alternativas para sites pagos. Então não é necessário escolher. Aqui
vozdosEstudantes.wordpress.com, que ficaria, é gratuito. Então a gente seleciona essa opção. Nessa opção de selecione um plano, eles vão por uma tabela de preços, né, e suas vantagens, mas não é necessário pagar. Aqui a gente vai entrar nessa opção, comece um site gratuito, e clicar. Quais são os seus objetivos? A gente vai entrar nessa tela e aqui é livre, né? Mas eu sugiro a gente selecionar, né? Vocês selecionarem essa opção, escrever e publicar, que eu acho que vai alinhar mais a proposta do jornal. Sobre o que é o seu site? Aqui a gente vai pesquisar uma categoria, né? Há muitas categorias. E como eu já pesquisei, está aqui notícias. Por que isso é importante? Isso vai ajudar ao WordPress selecionar designs e hospedar o nosso site ligado a essas seções. Então, outros blogs de notícias estarão mais próximos. Primeiro, vamos dar o nome ao seu blog. Então, aqui a gente vai pôr um nome, Voz dos Estudantes. E aqui na descrição é opcional, mas é para em poucas palavras a gente explicar o nosso blog, o nosso site. A Voz dos Estudantes é um jornal colaborativo e estudantil que visa tratar sobre temas que compõem a sociedade moderna, respeitando os valores democráticos e dos direitos humanos. Ponto. Então, é uma descrição de exemplo, tá? Então a gente vai aqui na sua primeira publicação. Você pode assistir a vídeos sobre blog, né, para entender como funciona, ou escolher um design. Eu prefiro ir nessa opção em primeiro, porque eu vou explicar que a gente já colocando nosso design primeiro, à medida que a gente for acrescentando os textos, a gente vai entender o tamanho de textos, o uso de imagens, né, a própria estrutura do jornal. E isso só é possível depois da gente escolher o formato, o design do nosso site. Aqui tem várias opções, né, pode pesquisar, mostrar tudo, mas como a gente já selecionou que o nosso site trata sobre notícias, a gente vai escrever aqui notícias. E há várias opções. Eu achei esse aqui mais interessante, mas você pode pesquisar esses outros, ou há muitos, né? Há muitos designs, alguns pagos, outros gratuitos, mas eu vou voltar aqui no notícia e escolher esse design. Então a gente escolhe, o nosso site vai passando para isso, e aqui a gente vai ter que sempre mudar essas notícias, mas isso aqui é um site de exemplo e o nosso título já está lá. Continuar, e agora que o nosso site vai ser primeiramente publicado, certo? Vamos aguardar. Bom, então o site está já publicado, né? Mas ainda necessita algumas alterações, né? Porque ainda está muito simples e as postagens são genéricas, não são as nossas postagens. Então agora eu vou publicar algumas
Vou publicar algumas postagens de exemplo, né, como se fossem textos dos alunos, para melhor entender, o professor entender. Então, primeiro voltamos aqui na página inicial do site, né, ou painel, meu site. Aqui a gente vai em posts. Tem esses 3 que estão publicados, mas não são posts que a gente vai manter, então a gente vai simplesmente excluir todos e vamos começar publicando os nossos posts. Adicionar um post, então esse será, no caso, vai ser o primeiro post. Então vamos fazer com o nome de carta de apresentação. Vamos achar o texto que a gente fez de carta de apresentação ou carta dos leitores, né? Ou carta aos leitores, que foi o nome escolhido. Então vamos buscar o nosso texto, que selecionamos para essa parte, é um texto curto, como se fosse um texto de apresentação. Vou colocar aqui, e para efeito de imagem destacada no texto, com formas postais genéricas, a gente vem aqui, clica aqui em post, imagem destacada, seleciona uma imagem destacada, se for do seu interesse. Então a gente vai adicionar aqui uma nova que já baixamos, que é essa. Vamos abri-la, inserir e publicar. Então vamos ver como ficou a nossa publicação. A gente tem essa imagem aqui e tem o texto. Vamos fazer primeiro as publicações todas, para que depois as alterações de design a gente fica mais fácil para fazer alterações. Então a gente volta, posts, né? Adicionar novo post, sempre é bem fácil. Mas espera um pouco, fecha esse texto. Agora vamos supor que a gente vai publicar 3 textos produzidos por alunos, né, para ficar de exemplo. Vamos clicar aqui no aluno A, lembrando que esses são textos genéricos, né, apenas para exemplificar melhor a situação. Chama Democracia, Processo Eleitoral no Catar. Então a gente vem aqui, escreve no título, seleciona o texto, seleciona o texto, a gente vem e acrescenta esse texto na publicação. Eu gosto dessa imagem destacada, então a gente vem aqui na biblioteca de mídia. Essa imagem já está aqui, né, pelos testes que eu fiz. Então vou inseri-la, publicar. Publicar, aqui vai aparecer a visibilidade, né? Eu recomendo não fazer alterações. Então a gente vai na publicação. Não vou ver o post agora, pois pretendo fazer mais posts. Então eu vou aqui já em adicionar um novo post. Abrir aqui o texto do aluno B. Ele chamou apenas de... Ele intitulou apenas de Democracia. Então a gente vai buscar o texto, selecionar, colocar aqui no post, lembrando que muitas vezes esse texto pode vir em formato escrito, então cabe ao professor fazer essa revisão e publicação. Viemos aqui em post para fazer a imagem destacada, biblioteca de mídia, adicionar uma nova biblioteca,
imagem 3, inserir e publicar. Vai publicar. E aqui a gente vai fazer o nosso último post de exemplificação, né, representando textos produzidos por 3 alunos, ou 3 grupos, né, mas 3 alunos. Então a gente vai escrever no post, qual que vai ser o título do post? A democracia no Brasil. A democracia no Brasil. Então a gente vai fazer a seleção do texto dessa parte. Vamos publicá-lo, vamos adicioná-lo aqui na página. Post, imagem destacada, biblioteca de mídia, adicionar nova, imagem 4, abrir, inserir e publicar. Aqui a gente já publicou, então vamos clicar aqui em voz dos estudantes, ver posts, para que a gente já tenha uma ideia dos posts aqui para fazer alterações, mas eu quero ver como o site está, né, numa visão do leitor. Então eu vou aqui em visitar site. Então a gente vai ter uma ideia de como o site está organizado a partir dessas novas publicações. O título, o subtítulo, as imagens e os textos. Então aqui pode ficar, aqui é um exemplo bem simples, tá? É só para a gente entender. Claro que aqui poderia utilizar uma fonte maior, uma fonte mais interessante. Aqui no título podia ser centralizado, pode ser feito também o título em formato de banner, né, em formato de imagem, mais interessante, mas aqui é mais para a gente entender como funciona e para a gente ter uma ideia, né, mais para facilitar essa ideia de publicação inicial, mas há uma grande gama de aberturas, de abertura no site. Mas aqui a gente vai no editar site, né, que eu quero fazer alguma alteração antes de concluir. A gente vai aguardar. Aqui site, onde acessa essa opção, que eu quero colocar o site, os textos em colunas uma ao lado da outra, né? Clicamos aqui em cima de alguma publicação e podemos fazer grandes alterações aqui, ó. Acho que podemos colocar a imagem no fundo do texto, que eu acho uma opção interessante. E particularmente eu prefiro também essa opção aqui, que é bem interessante, mas eu prefiro essa opção aqui, que deixa a imagem no fundo, né, a imagem no fundo da publicação, né, com o texto em cima, e dá uma impressão de colunas do jornal, né? Então aqui pode ser removidos essas linhas, e aqui está os textos, né, do jornal, os textos publicados. A gente pode atualizar aqui e vamos ver como ficou o nosso site. Vamos aqui visualizar. Então o nosso site ficou assim, né? Temos os posts, temos aqui o subtítulo, temos o título, né? Mas lembrando que aqui é só apenas uma ideia para a gente ter uma visualização
O WordPress é uma ferramenta muito ampla, então há vários blogs no próprio WordPress que são feitos para ensinar, mostrar vários jeitos de design e coisas do tipo. Mas aqui fica apenas uma indicação de como fazer o seu site. Espero que tenha ajudado.